Portanto, não faltam aqui recursos. Vamos só aqui a este lado, porque há também aqui uma questão é de um utilizador anónimo, ninguém se tem que identificar, por acaso a doutora Isabel Alçada identificou-se, mas aqui por este lado, e eu começo por si, Sr. Professor, se acha que o uso das novas tecnologias não pode limitar a aprendizagem da escrita, deixarmos de lado o lápis e a caneta e passarmos a usar o ecrã, seja do telemóvel, seja do tablet. Isso, vê isso como uma coisa negativa? Francamente, eu penso que todos nós temos que ser muito humildes em relação ao futuro. Não temos capacidade nenhuma. Eu admito que qualquer dia, se calhar, não se tenha que escrever com uma caneta. Admito isso, como possível. Deixe-me também dizer-lhe que, vá lá, quando nós estamos a falar de utilização de tecnologias em sala de aula, estamos a falar de um entre muitos outros recursos e, portanto, uma coisa não tem necessariamente que eliminar a outra. E mesmo quando, há bocado, falavam na necessidade de educar os alunos para o uso do telemóvel, que é um aparelho que eles usam no seu dia-a-dia, e todos temos, de facto, eu concebo que sim, que haja aulas e espaços das aulas para usar o telemóvel. Eu não optaria, enquanto gestor responsável escolar, por maioritariamente ter os telemóveis na mão dos alunos. Porque é uma ilusão, eu acho muito interessante essa ideia de compromisso, e a educação é isso, mas os professores às vezes têm a ilusão, de facto, que controlam o que é incontrolável. Porque há bocado estava aqui a dizer-nos, que a nossa colega de painel, enquanto psicóloga, que de facto há impulsos que nós não controlamos. E nós adultos não controlamos, os alunos e um adolescente mais dificilmente controla. E os professores às vezes têm a ilusão de que não se está a passar nada e estão-se a passar milhares de coisas, dentro dos bolsos. Os alunos conseguem estarem a utilizar em contexto de aprendizagem. Mas isso passa-se na mesma, sendo o telemóvel proibido. Sendo? Sim, O que está a dizer, é o que se passa hoje em dia nas escolas. Não, é igualzinho. só uma solução. Mesmo quando eles deixam o telemóvel na tela da sala de aula, aquelas caixinhas horrorosas. É igualzinho a tal e qual. Eles, se tiverem o telemóvel na mão, há sempre esse risco. A minha ideia eu por acaso... Eu peço desculpa. Peço desculpa. Vá lá, haverá sempre riscos. Nós podemos diminuir o risco. Portanto, se nós dissermos usem à vontade, o risco é total. Se houver uma regra que diga, mesmo sem a caixinha horrorosa, não podem usar os telemóveis dentro da sala de aula. Bom, é como tudo, há uma série de comportamentos que não são admissíveis dentro de uma escola e não é por isso que eles deixam de existir. Agora, se nós temos uma regra que diz não podem usar o telemóvel dentro da sala de aula, os alunos já têm um constrangimento em relação ao seu uso. E, se calhar, já o têm que ter desligado. Porque, como disse, nós podemos desligar as notificações, podemos desligar o telemóvel, mas os alunos podem ligá-lo. Quer dizer, nós podemos fazer isso no nosso aparelho. Eu, quando dizia é melhor um tablet ou um computador, é porque tudo, de facto, é mais controlável. Com o tablet ou com o computador, há softwares e há programas que permitem que o professor monitorize permanentemente. Era uma pergunta só, mas acha mesmo que os professores têm que controlar tudo na sala de aula? A questão é o tal modelo pedagógico. Portanto, tem que controlar alguma coisa. Se calhar, se os alunos estiverem focados na resolução de um problema, se calhar a atenção... É o contrário. Eu penso que os professores controlam pouco, mas ainda têm obrigação, os professores mais têm obrigação deste lado acerca de controlar deste tema, e orientar, e já vamos àquele lado. Eu ia fazer aqui uma provocação. São duas perguntas. Telemóvel dentro da sala de aula? Não. Telemóvel nos métodos de ensino? Sim. Portanto, no fundo, o telemóvel na sala de aula só porque sim, só para o uso, sem interesse, sem objetivo, para aquilo que está a acontecer na sala de aula, com uma gestão partilhada entre os colegas e com o professor, não. E, de facto, por isso é que eu há bocadinho provoquei aqui esta questão do regulamento. Eu acho que tem que ser participado por todos. Se vamos dizer aos alunos, não, pode usar, eles têm que participar nas regras daquela turma, daquela escola, e os pais também têm que participar, porque eu dou-vos aqui já vários exemplos da minha prática e da interação com jovens e com famílias e com professores. Tenho um exemplo de uns pais de uma turma que acabaram por ser convocados
pelo, no fundo, o uso incorreto dos filhos do telemóvel na sala de aula. Os professores não têm facilidade, não tiveram naquela altura facilidade em controlar, e o que aconteceu é que estes pais também muito vulneráveis não conseguiram fazer a gestão, e quando saem da escola aquilo que fizeram foi quase ali uma batalha campal entre eles, porque o teu filho é que é culpado, o meu filho é que fez, o teu... Portanto, se não partirmos logo no início do ano e debatermos este assunto, podemos chegar a este limite. Aos pais, como se coloca aos professores, e há aqui uma outra questão que vai nesse sentido, se os professores controlavam verdadeiramente a atenção dos alunos e a sala de aula antes do aparecimento dos telemóveis. É uma questão mas já agora aqui lançada pelo a Vítor isso... Pereira. Não sei onde é que está, mas pode acusar-se. Está lá atrás. Está lá atrás, dizem. Mas esta questão é pertinente aqui também, no meio da discussão que estamos a ter. Claro, mas relativamente a isso eu acho que é muito importante a formação, como referiu, para todos, para aqueles que já são mais acrobatas digitais e para aqueles que são menos. E até de dar-vos aqui um exemplo que eu acho tão curioso, de um professor, já diretor de escola, que dizia: eu não percebo nada destas tecnologias, mas eu sou a favor. Mas nem imagino o que é que me aconteceu no outro dia. Tive que mudar as lâmpadas todas dos projetores de vídeo da sala de aula, porque eu não sabia o que é que andava a acontecer, os professores não conseguiam fazer projeção dos PowerPoints, ou seja, eles tinham uma aplicação no telemóvel, os jovens, que controlava os projetores, mas o professor não sabia que isso existia. Portanto, claro, ele não conseguiu controlar, os alunos é que andaram a controlar toda a semana letiva. Portanto, daquela... os alunos estão melhores preparados para isto do que propriamente os professores. Estavam motivados. Portanto, aqui isto não é uma questão de controle, também, é uma questão também de partilha, de práticas, de formação. Doutora, quer acrescentar alguma coisa antes? Queria acrescentar, colocar aqui uma questão a este lado. Queria acrescentar, no fundo somos todos muito imaturos na utilização desta ferramenta, não é? E aqui em relação à escrita, aquilo que eu me apercebo, e os professores que estão aqui connosco também, é que ao nível da escrita eles estão com bastante dificuldades e dão muitos erros ortográficos, é aquilo que nós nos temos vindo a perceber. Contudo, também consegue ser um aliado, esta ferramenta consegue ser um aliado. Imaginemos as cantilenas que aparecem e que nós até as utilizamos numa aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, o que eu quero dizer é que andamos todos aqui a dizer mais ou menos o mesmo, não é? Ou seja, desde que com limites, desde que utilizado nos momentos certos, claro que é uma ferramenta útil. Estar no bolso para utilizar a qualquer momento, de todo, não é? Não vamos dar continuidade. Assim. Eu até posso partilhar aqui um exemplo, aqui uma autorrevelação. A minha filha de 6 anos está no primeiro ciclo, está a aprender a ler. E a professora o que fez, achei muito engraçado, tirou uma fotografia de um dos textos daquilo que eles fizeram no fim de semana. Bem escrito, mal escrito, e projetou no quadro. E ela vinha completamente motivada para começar a ler. Exatamente. E deslumbrada, até, portanto, estamos no início, foi agora, no início de novembro. Achei muito curioso, porque a partir daquele... Sabes que a professora põe o que nós escrevemos no quadro e mostra, e que eu posso escrever... Não lhe agradou essa ideia? Não agradou. E a partir daí motivou-se a querer escrever mais e a querer mostrar e pronto, e ser valorizada pelo aquilo que escrevia, portanto. Mas isto é aquilo que eu estava a dizer há pouco, é utilizar pelos bons motivos. Claro.